E aí galera, tudo bem com vocês? Eu não vou mentir para vossas senhorias, tá? Esse aqui é um vídeo de medo. Medo por quê? Porque com os resultados dessa rodada 36, que foi concluída nessa segunda-feira, o Cruzeiro voltou a ter riscos mais realistas de rebaixamento. Faltavam 3 rodadas, a possibilidade era muito remota, só que o pessoal lá de baixo ganhou. Então esse pesadelo que poderia ter acabado ontem ainda não acabou e vai durar pelo menos mais uma rodada, tá? Então eu estou utilizando aqui o simulador do Globoesporte.com, qualquer um pode fazer, inclusive o link está na descrição desse vídeo, para falar dessas possibilidades e qual é esse tamanho de risco de rebaixamento do Cruzeiro, que segundo os matemáticos é inferior a 1%, mas vamos lembrar, né? Um pequeno risco ainda é um risco. Ah, Emerson, mas viver é um risco, sim, mas no caso do Cruzeiro, cair para a Série C é justamente um risco de vida ou morte. E o primeiro jogo da rodada 37 é justamente Sampaio Corrêa e Cruzeiro, né? Nós vamos abrir a rodada, essa partida estava marcada para sexta-feira e a CBF antecipou para quinta-feira, 9 horas da noite. E o que é que eu vou fazer para facilitar aqui o simulador? Quando a gente coloca os placares, automaticamente ele vai mudando aqui na tabela. Eu vou botar placares de empate em 0 a 0 em todos os jogos que não interessam ao Cruzeiro, ou seja, nos jogos do pessoal que está na nossa frente. Então, para pegar essa coluna aqui, Sampaio Corrêa e Cruzeiro é o nosso jogo, Brusque e Operário é um jogo que nos interessa porque os dois times estão abaixo, CRB e Vitória tem o Vitória que está na zona de rebaixamento, Guarani e Goiás é um jogo de 2 times que estão à frente, ou inclusive um duelo de 2 times que estão nesse momento dentro do G4. Então eu vou sapecar aqui um 0 a 0. Vila Nova e Londrina também é um jogo que tem sua importância, Confiança e Ponte Preta também, a Ponte Preta está perto da gente aí, Coritiba e CSA, tá? Coritiba e CSA, o Coritiba em segundo, CSA em sétimo. Então, dane-se esse jogo também, tá? Vou botar 0 a 0. Espero que vocês tenham entendido, porque independente do resultado que acontecer nessas partidas, não vai afetar nada a nossa situação, tá? Brasil de Pelotas e Botafogo também não afeta, por quê? Porque o Brasil de Pelotas não pode nos alcançar e o Botafogo tá muito longe da gente. Então eu vou botar um 0 a 0 aqui também. Náutico e Avaí. O Avaí está em 5º lugar, o Náutico está em 8º. Mesma situação, nada a ver com a nossa vida. E aqui nós temos apenas a lista dos jogos que pode dar merda para nós, tá? Vamos começar com o jogo do Cruzeiro aqui. Se o Cruzeiro ganhar do Sampaio Corrêa, acabou o risco de rebaixamento. Se a gente perder, essa possibilidade seguirá em aberto, mas eu vou primeiro explicar qual seria o cenário catastrófico, que teria vitória do Sampaio Corrêa sobre o Cruzeiro. Eu vou botar sempre placares mínimos, tá? Pra gente não ter aí grandes distorções nos saldos. Nessa partida aqui, Confiança e Ponte Preta. Onde que essa partida nos importa? Na Ponte Preta. Por quê? O Confiança, mesmo que ganhar as 2 partidas, vai a 42, não chega no Cruzeiro. Então vamos supor que a Ponte Preta ganhe do Confiança. Aqui embaixo nós temos um jogo entre Brusque e Operário. Nesse caso, o Brusque, para alcançar o Cruzeiro, precisa ganhar os 2 jogos, porque eles têm 41. Então eu vou colocar a vitória do Brusque, que seria o pior resultado possível. Valendo ressaltar, se o Brusque, o Londrina e até mesmo o Remo empatam um desses 2 últimos jogos, eles já não alcançam a gente. Vamos passar então aqui para o CRB e Vitória, que tem importância por causa do Vitória, né? Vai lá, Vitória ganha do CRB fora de casa. Vila Nova e Londrina tem uma condição interessante porque o Vila Nova pegará nas 2 últimas rodadas, eles que têm 45 pontos, o Londrina, e na 30ª rodada o Vila Nova pega o Vitória. Então o que acontece? Matematicamente é impossível que Vila Nova, Londrina e Vitória nos ultrapassem ao mesmo tempo, por causa desses confrontos diretos. Então pelo menos um desses 3 obrigatoriamente vai acabar abaixo do Cruzeiro na tabela se a gente perder os 2 jogos. Se a gente ganhar um, acabou a confusão, não tem mais problema. Então nesse jogo aqui, Vila Nova e Londrina. Se porventura o Vila Nova ganha do Londrina, Vila Nova passou a gente e tal, mas o Londrina não nos alcança mais. E nessa partida entre Vasco e Remo, o pior resultado possível seria a vitória do Remo, que chegaria a 44 pontos. Com essa combinação de resultados aqui, tudo ficaria para a última rodada. E qual é o problema que o Cruzeiro tem? Nós ganhamos muito pouco, nós temos apenas 10 vitórias na competição. E o nosso saldo de gols também não é bom, tá? Então se a gente ficar em igualdade de pontos com Operário, Brusque, Remo, Londrina e até contra o Vitória, a gente provavelmente perderia. Ou pelo número de vitórias, ou pelo próprio saldo de gols, que é o segundo critério de desempate. E aí para a última rodada eu vou repetir aquela mesma prática, tá? De colocar 0 a 0 nos jogos que não tem nada a ver com a gente. Que seriam aqui, por exemplo, esse Botafogo e Guarani, né? 2 times que estão lá em cima.
Avaí e Sampaio Corrêa também eu acho que a gente pode classificar assim, porque o Sampaio Corrêa tem 46 pontos, mas tem mais vitórias que a gente, né? Então num eventual empate eles vão levar vantagem. CSA e Brasil de Pelotas também, porque o Brasil de Pelotas não nos alcança mais. Num jogo entre Vitória e Vila Nova seria a vitória do Vitória, né? Do time baiano por 1-0, por exemplo, que já seria mais um adversário nos ultrapassando. Nesse jogo entre Operário e CRB, a vitória do Operário os colocaria à nossa frente e até um empate também, né? Porque igualaria aí aos 46 pontos e eles têm mais vitórias. Mas eu vou colocar o cenário de vitória deles, que é para fazer aqui o pior momento. Londrina e Vasco. Eu vou botar a vitória do Londrina, porque tem um jogo na rodada 37 que pode balançar um pouco essas coisas aqui. Na nossa partida Cruzeiro e Náutico, eu vou botar uma derrota, né? Por sendo aí o pior cenário. Ponte Preta e Coritiba. A Ponte Preta já tá na frente, mas eu vou botar a vitória da Macaca aqui. Goiás e Brusque. O Brusque precisaria vencer o Goiás fora de casa. E nessa partida entre Remo e Confiança, seria a vitória do Remo. Esse é o cenário que rebaixa o Cruzeiro. Basicamente com o nosso time perdendo as duas partidas. Nesse contexto aqui, se a gente empata contra o Sampaio Corrêa, já é o suficiente para o Cruzeiro se salvar. Mas aí tem um outro cenário que tem também uma certa complicação, que seria o seguinte. Aqui nós temos Vila Nova e Londrina se enfrentando. Se o Londrina ganha essa partida aqui do Vila, e olha como tudo mudou, aí já é o Vila Nova que tá caindo junto com o Vitória, mas e se o Vitória na última rodada, jogando contra o Vitória, vai lá e ganha? Esse é um cenário que o Cruzeiro pode ser rebaixado com 47 pontos. Que você vai me dizer, nossa Emerson, mas isso tudo é muito catastrófico, e de fato seria realmente uma combinação catastrófica, mas ela pode acontecer. E o que é que pesaria aqui pro nosso rebaixamento? O baixo número de vitórias, porque se esses times conseguirem chegar a 47 pontos, né, Brusque, Remo e Londrina teriam aí um número de vitórias superior ao do Cruzeiro, porque a gente empatou pra cacete. Então eu tô fazendo esse vídeo que pode soar um pouco alarmista para alguns torcedores, mas é simplesmente para que todo mundo entenda que o risco existe e que nós cruzeirenses, depois de tudo que aconteceu nos últimos anos, eu acho que a gente não tem mais direito de se colocar acima de nada, de achar que a sorte vai nos sorrir, que os outros times não vão ganhar, porque tudo que não deveria acontecer ultimamente está acontecendo. Então, pra gente definitivamente resolver a situação de rebaixamento nessa rodada, o que a gente precisa? Que o Cruzeiro vá lá e vença o Sampaio Corrêa, que aí acabou a confusão. Se a gente ganha essa partida de quinta-feira à noite, sexta-feira, o que acontece nos outros jogos, irmão, ó, que se dane, nego pode ganhar, perder, empatar, golear, fazer o diabo, que aí a gente bate ali 49 pontos e não tem mais nenhum risco matemático de rebaixamento. Agora, se a gente não conseguir a vitória lá no Maranhão, o negócio vai ficar pendente aí para a última rodada, e aí nós vamos precisar torcer, tá? Torcer contra quem? Torcer contra Vitória, contra Londrina, contra Remo. E eu zerei a simulação para vocês verem a tabela como ela é nesse momento, tá? Por quê? Brusque, Remo, Londrina e Vitória. Se esses times empatam um jogo, eles não chegam mais na gente. E vocês lembram daquelas pautas que a gente estava discutindo, né? De jogo de despedida de Rafael Sobis, de lista de dispensa pro ano que vem. Se a última rodada vai ser disputada no Mineirão ou não, porque tem um jogo do Atlético marcado pro mesmo domingo. Isso aí, gente, tudo agora é muito menos importante, porque o Cruzeiro precisa garantir a sua permanência na Série B. Porque ainda que essa última partida contra o Vitória tenha sido um espetáculo ridículo, né? A atuação fraquíssima do Cruzeiro, descompromissada, eu acho que ninguém estava contando com essa combinação de resultados da última rodada, especialmente quando a gente considera que Londrina e Brusque, que estavam empatando os jogos, conseguiram marcar gols da vitória no finalzinho, né? E prolongaram um pouco mais a nossa agonia. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui, acho que deu para mostrar um cenário prático aí para vocês de que o risco de rebaixamento ainda existe, e amanhã a gente está de volta com os vídeos de notícia. Se gostou, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e usar os comentários para opinar sobre cada um dos temas. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!